Glória a Deus. Nós vamos antecipar algumas coisas, porque nós estamos com o pastor Eduardo e a sua igreja. Eles vão ter que sair nesse instante para cultuar na sua igreja. Então, eu gostaria de chamar o pastor Eduardo, juntamente com o pessoal dele, para ele dar um testemunho e as pessoas falarem um pouco do que aconteceu. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pastor Eduardo, nós conhecemos ele já há algum tempo. Ele fazia parte do Ministério da Apóstola e criou entre nós uma amizade. Creio que uma boa amizade. Nós chamamos ele para participar do encontro com Deus. Ele prontamente, juntamente com sua esposa, aceitou, né, para nos ajudar lá no encontro com Deus. E ele sentiu de convidar as pontas de lança dele da igreja para ver, né, o que Deus vai fazer na igreja. Hoje nós estamos fazendo aqui, quem sabe amanhã nós vamos para lá e lá a multidão. Você sabe que eu amo essa igreja, porque é uma igreja que ele não olha a denominação. Nós vamos até o reino do Senhor, aonde tem. Então, que o Senhor seja bem-vindo, pastor, tá? Fique à vontade. Shalom, igreja. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Como o pastor falou, a gente conhecia o pastor na tabernáculo, junto ali com o apóstolo. Nós morávamos em Salvador e nós viemos para cá com um propósito de Deus. Para Itinga não conhecemos nada. E Deus nos trouxe, eu, minha esposa e minha família, só com a roupa do corpo, né, que a gente praticamente fomos expulsos de Salvador, de uma situação que o diabo aprontou, mas Deus, ele tinha um propósito, e lá onde nós morávamos, nós tomávamos conta de igreja, de comunidade, e uma certa feita, a gente tomando conta de uma comunidade, o diabo se manifestou dizendo: eu vou destruir a sua vida, eu vou destruir a sua família, eu vou destruir o seu ministério. E às vezes a gente não dá crédito, e por pouco, de fato, ele até conseguiu, mas ele não concluiu o que ele estava para acontecer, porque assim Deus nos trouxe para cá, nos restaurou, nos curou, nos libertou, e pudemos conhecer pessoas abençoadas, que fez parte, e hoje nós temos um ministério, Igreja Batista Bezalel, que significa debaixo da sombra de Deus. Então hoje nós estamos debaixo da sombra de Deus, como todos aqui estão. E vou passar para cada um aqui, mas já quero dizer, essa daqui a gente já falou com ela, a irmã Maria. Deus está soprando tanto ela como o esposo para cuidar de casal. A nossa irmã Simone, Deus agregou o nosso ministério para tomar conta, ajudar a tomar conta das crianças do nosso ministério, mas Deus, durante esse mês, já levantou ela como líder de evangelismo. A nossa irmã Marília, também toma conta das nossas crianças, da nossa igreja, mas ela sabe que Deus tem algo muito grande na vida dela, né? É uma das braços direitos da pastora. E a irmã Nani, Deus juntou, e a gente não vai dizer que ela é uma mulher de Deus, que ao qual o Senhor é irmã dessa grande mulher de Deus, e tem nos ajudado bastante, em nome do Senhor Jesus. E eu quero ser grato ao pastor, à pastora, por nos ter nos confiado até aí, nos dar a permissão de ministrar a palavra, e para a gente foi muito gratificante, enriquecedor, e a gente está vindo com uma grande bagagem espiritual, de exemplo, de tanta coisa boa que a gente vivenciou e a gente agregou, carimbou o nosso ministério. Amém, queridos? Então, para a gente, nós estamos gratos, e o meu muito obrigado por ter nos convidado, pastor. E quando ele passou, mas pastor, eu sou o presidente do ministério. Nós temos uma igreja em Lauro, temos uma igreja em Salvador, e recentemente temos uma filhinha
lá em Boa Nova, depois de Jequié, 7 horas de viagem. Nós fomos lá e abrimos um ponto de ministração, onde tem um casal tomando conta lá, para a glória de Deus. Mas eu quero aqui deixar que cada um assim. Amém, a paz do Senhor. Tá esses dias com esse pessoal aqui, um povo que vai morar no céu, eu creio. Foi algo muito diferente, algo sobrenatural. Eu creio que na sexta-feira ainda a gente estava meio, aprendendo, conhecendo alguma coisa ali, alguma coisa aqui, ainda achando algumas coisas diferentes e tal, se adaptando. Mas no sábado, eu creio que a partir do sábado, claro que Deus já começou desde lá atrás, porque eu tenho certeza que ninguém foi para o encontro em vão. Eu creio que Deus já falou dias antes, algumas pessoas até meses antes. Mas no sábado foi algo tremendo, é algo diferente. Hoje nem se fala, que eu estava o tempo todo me segurando, que eu disse, Jesus, quebra esse coração aqui de pedra, que eu estava me segurando, que eu não quero chorar, não quero que ninguém me veja chorando, que eu sou tão feia chorando. Me segurando, mas com as coisas de Deus não tem como a gente se segurar. Irmãos, a gente saiu do encontro, pelo menos eu falo por mim. E consegui também perceber em algumas pessoas que a gente conheceu, e viveu por esses dias, mas é como se a gente tivesse já conhecido há anos. Mas falando por mim, eu saí daquele lugar transformada. Eu achava que eu era crente, mas quando eu cheguei naquele lugar eu vi. Quando a pregadora falou, escreva os seus pecados, o que você faz, eu achava que eu não tinha pecado diante de Deus. Eu coloquei 30 pecados dentro daquele caderno. 30 pecados, eu achava que eu era santa. Eu achava que eu não tinha pecado. E eu sei que Deus não me levou naquele lugar em vão. Porque quando Deus levanta a gente em algum lugar, Ele não vai deixar a gente ficar naquele lugar de qualquer maneira. Para a gente salvar a vida de alguém lá fora, para Deus nos usar lá fora, primeiro Ele tem que nos salvar. Ele tem que nos limpar. Ele tem que tirar da gente tudo aquilo que está sujo. E eu sei que Deus me levou naquele lugar para me mostrar que eu não era santa como eu achava. E que eu tinha pecado, porque eu achava que eu não tinha, eu achava que eu já estava limpa. Quando eu mergulhei ali naquelas águas, já acabou, já estava tudo certo. E eu vi que não era daquela forma. E hoje, eu vi a mão do Senhor, porque eu ainda estava na minha dúvida. Quando a pastora disse, vamos queimar. Porque tem hora que a gente vê as coisas, a gente pensa, esqueci que não pode falar dessa parte. E aí a gente fez um ato e tudo mais, mas eu fui ali desacreditando ainda. E quando chegou no dia de hoje, eu vi Deus falar tremendamente comigo e me mostrar Ele mesmo tirando aqueles pecados. Ele mesmo me limpando daquela forma. Eu não consegui controlar as minhas lágrimas, não tinha como, porque quando a gente vê algo grande de Deus, é dessa forma. Então o encontro foi algo tremendo do Senhor. Foi algo que me transformou. E hoje eu posso dizer, eu estou limpa, eu estou livre para chegar lá fora e falar, é bom servir a Jesus, é bom ser livre, sejam livres também. Quem não teve ainda o encontro, tenha um encontro, porque é algo sobrenatural. Amém. Graça e paz, igreja. Eu vou ser bem breve. Nesse encontro, foi resposta de Deus na minha vida, das orações que eu vinha pedindo a Ele. Pai, eu quero ser curada, eu quero ser liberta, Pai. Eu preciso ser curada, eu preciso ser liberta. E eu vi Deus fazendo isso. Eu tenho a sensação de que nesse encontro foi onde eu reconheci o Senhor pela primeira vez. Ali para mim foi o início da minha... Como é que eu posso explicar melhor? Como se foi ali que o Senhor, Ele me aceitou. Porque eu senti isso. Para mim, hoje, é um renovo. Como se eu nascesse esse final de semana. E a confirmação, eu tenho um testemunho, vai ser rápido, que eu estava falando com meus pastores, que eu saí de casa com um propósito. Eu achei até que eu não ia ir até o final, mas o Senhor, Ele me sustentou e eu fui. E Deus sabe o quanto eu queria e quero ser batizada
ter o Espírito Santo, só que eu não fiquei com ansiedade, porque eu sei que agora eu tenho uma sensação que eu estou limpa como aquela ovelha. E não vai demorar. Ô, gente, perto. Como uma ovelha limpa. Então, o Senhor ele me deu um sonho nessa madrugada. E eu vi assim a piscina. Só que tinha umas pessoas querendo tomar banho. Eu falava, tá suja a piscina. E aí creio eu que foi o Espírito Santo que me direcionou àquele banco. Olha que esses 2 dias eu não sentei naquele banco. Eu sentei de frente para a piscina. E quando eu sentei, eu fiquei lendo, mas era como se ele dissesse, olha para a piscina. E eu olhei. Aí eu vi assim, a metade, a água bem cristalina, limpa. Mas na frente eu ainda via que havia uma sujeira. E eu dizia, o que o Senhor quer falar comigo? Porque tem a ver com sonho. Me dá discernimento para eu entender e discernir. E aí eu entendi que ainda havia sujeira dentro de mim. E ele limpou hoje pela manhã naquele culto. E eu glorifico o nome dele. Glorificado seja o nome dele. Gente, e eu quero também aproveitar a oportunidade de agradecer essa nova família que o Senhor nos deu. E aos meus pastores, porque foram presente de Deus na minha vida. Eu já visitava, né? E aí o Senhor ele usou pessoas do Rio para falar, né, sobre a congregação. Amo a congregação que eu estava, mas era um plano de Deus eu vim para deles. Hoje eu entendi nesse encontro o que Deus queria. E eu agradeço muito, amo todos vocês e sou muito, meu coração está parecendo que vai sair pela boca de gratidão. Eu nunca na minha vida eu imaginei que Deus ia me surpreender tanto. Mas eu tenho certeza que é pouco do que Ele ainda quer derramar. Eu creio e agradeço a minha oportunidade. Shalom, igreja. Eu sou da turma que menos falo, viu? Não se preocupem. Mas para mim foi um grande desafio, né? Eu e minha esposa, a gente nunca tinha participado de encontro. E como eu falei às pessoas, né, algumas pessoas que a gente comentou, falei, a gente está furando uma bolha. A gente está indo na contramão do que é o normal, né? Que o normal é ter participado e voltar para ministrar. Mas quando Deus quer, Ele quebra o protocolo, porque o que impera é a vontade dEle, né? Todavia que prevalece a vontade do Senhor. E eu tinha uma resistência, para ser sincera, eu tinha uma resistência com encontros com Deus, né? Que eu já teve na tabernáculo, eu não senti vontade de participar, eu não tive ânimo, porque eu tinha uma resistência. Mas Deus, né? Mas eu também sou disponível para sempre aprender o novo de Deus. O que Deus quer, eu quero. Que não prevaleça a minha vontade nunca, mas que prevaleça a vontade de Deus. E quando o pastor convidou, né? A gente foi lá na casa deles, conversamos com eles. Eles falaram como era a proposta, né? Nos deram o norte da ministração. E ali a gente aceitou, porque a gente sabe que não veio do homem, não veio da carne, né? Veio do céu. Ele é direcionado por Deus. A gente aceitou com um coração muito grato. E essas mulheres aqui são as mulheres que me dão muito orgulho no ministério, né? Maria é minha Severina, que faz tudo da igreja. E essa aqui, não que elas não me amem, mas eu digo que Marília me ama, porque essa daqui é que conhece meus dias bons e meus dias ruins. Conhece a pastora doce, mas também conhece a pastora estressada. Conhece a pastora boazinha, mas conhece a pastora amarga. E mesmo assim, Mari nunca me respondeu nada com rispidez. Mari, sempre que eu cobro alguma coisa, eu cobro, porque pastor tem que cobrar, né? Lá o lema, eu falo para eles, a gente não está aqui para mimar a ovelha, a gente está aqui para discipular a ovelha. Então a gente dá o carinho, né? A gente dá um mimo no tempo certo, mas no tempo também da cobrança, a gente cobra. E eu vejo grandes mulheres de Deus disponíveis a aprender mais do Senhor. Essa aqui tem uma dupla personalidade. Ela é assembleana e Bezalel ao mesmo tempo. Mas foi, assim, muito recompensador mesmo, um investimento, né? Eu digo que a gente passou 3 dias investindo na nossa vida espiritual, que o céu se derramou, que veio o renovo. E a gente fez um laboratório, né? Eu e Eduardo estava lá como um laboratório para aprender também. Quem era resistente, já pensa em fazer também na Bezalel, viu? Para a glória de Deus.
Shalom, igreja. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, né? Tá agradecendo aos meus pastores, né? Pastora Dina, pastor Eduardo, e aos pastores dessa congregação, né? Por esse momento especial, que não foi não só na minha vida, mas creio que na vida de todos aqueles que estavam ali, né? Nesses 3 dias. E assim, vou ser bem breve, né? Não falar. O que Deus fez na minha vida nesses 3 dias foi algo que eu achei que eu já estava pronta, eu já sabia de algumas coisas, e Deus me fez me levar, porque o encontro com Deus é tremendo. Ele te faz levar você a um lugar que você nunca foi, né, no seu interior, e trazer, né, à tona o que você tem lá dentro que você achava que não tinha, né? E mostrar o que você precisa melhorar, do que você tem que fazer, e daquilo que você achava que, né, como acho que a irmã Maria falou, né, eu achava que eu estava, né, que eu não era pecadora, que eu não pecava, que eu estava santa, e Deus me fez me mostrar muitas coisas, né? E quando você entra no lugar, né, que você vai ao encontro com Deus, você entra de uma forma ali cheia, pesada, né? Muitas vezes você já vem de casa com os problemas, e quando você sai leve, parece que você está assim flutuando, parece que você está sendo carregada pelos anjos, sabe? É algo assim, é tremendo. E eu digo, só vivendo para saber. Quem viveu sabe como é tremendo. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Eu, como o pessoal está falando aí, né? A Bezalel é minha segunda casa, eu sou assembleiana. Né? Algumas vezes a pastora me chama para ministrar lá, e acabou desse ministrar que eu já faço parte da igreja. E é uma honra para mim, eles dois são uma bênção na minha vida. E aí todo mundo que a gente evangeliza aqui vai para Bezalel, porque aí todo mundo fala, mas você não é da Assembleia? Eu digo, eu sou, mas eu sei que existe um tempo para tudo, e eu vejo o cuidado. Não, os meus pastores da Assembleia, a gente é uma bênção, mas a gente tem uma troca muito grande, então assim, eu não tenho tempo de né, ter um vínculo, de ter a confiança de levar as pessoas para todo mundo. Por exemplo, meu pastor agora não tem nem 3 meses lá na igreja. Então, assim, aí eu digo, tem um que eu sei que você já conhece a vida, eu sei que vai discipular, enfim. Então, eles são uma bênção de Deus na minha vida, ele tem ajudado minha família, me ajudado grandemente, assim, coisas que eles nem sabem, né? Só o Senhor faz. Enfim, mas quanto ao encontro, né, eu já tinha uma vontade, um desejo de separar um tempo para Deus, porque no nosso dia a dia, gente, por mais que a gente tenha nosso secreto, a gente não consegue 100%, porque essa daqui eu não consegui, porque a minha irmã, próximo encontro, não vou com ela. Enfim, mas assim, a gente não tem aquele 100%, 100% de entrega para Deus. E eu pude perceber quanto mais profundamente a gente se entrega para o Senhor, a gente faz um ato, porque a gente toma uma decisão, e o Espírito Santo de Deus trabalha. E eu pude ver pessoas, eu pude conhecer pessoas. Eu já amo a Pão da Vida. Eu conheci uma parte dali do quarto, né, Bela? Que a gente amou conhecer, muita gente aqui. E assim, e ali enquanto eu estava, né, na minha vida cristã, nessa última peça que teve, e enquanto eu estava ali, o Espírito Santo, né, eu não vou falar sobre a peça, mas quem estava lá vai entender, o Espírito Santo de Deus me fez ver além do que eu estava vendo. E aí o Espírito Santo de Deus falava assim comigo, filha, você está vendo aqui? Aqui tem pessoas que chegaram aqui quebradas, pessoas que vivem assombradas com o seu passado, pessoas que não conseguem lidar com o que está passando agora, pessoas que estão passando por uma situação, filha, que se não é o meu espírito, se não é a minha misericórdia, eu fui tomada e eu não conseguia me conter, porque eu conseguia ver além, todas as pessoas que eu olhava, eu conseguia ver além do que eu estava vendo. E o Espírito Santo de Deus começou a ministrar o meu coração. E quando eu cheguei ali, eu pensei que eu iria ser ministrada de uma forma, eu pensei que iria acontecer uma forma, eu pensei que eu iria receber o Espírito Santo de uma forma, mas ali eu vi que foi uma oficina do Senhor para a minha vida. E eu senti um destravar de algo que eu tenho orado muito tempo a Deus. E eu dizia assim, Deus me faz amar as pessoas como o Senhor amou. E o Espírito Santo de Deus me levou a entender que eu só consigo amar as pessoas do jeito que Ele amou se eu conseguir
ver além das aparências, se eu conseguir ver além do que elas estão me mostrando, se eu conseguir enxergar a alma delas, e para a honra e glória do Senhor Jesus, o encontro nos faz ter sensibilidade para enxergar aquilo que aos olhos nus a gente não consegue ver. Então, irmãos, nesta hora eu não vou tomar tempo, eu nem ia falar nada, mas Deus é terrível. Mas assim, ó, só decida aí. Só decida aí, dá uma chance para a tua alma. Só decida aí de coração aberto, só decida e depois você testemunha, porque o Senhor está à porta. E Ele quer nos levar numa profundidade ainda maior. Em nome de Jesus, eu sou grata a Deus e agradeço. Em nome de Jesus. Já vai. Amém. Vamos chamar aqui Bela. Quem foi mais, Diana? Já. A esposa de Rosenildo. A Névia também. Miliane e a Névia. Vanessa também quer? Então venha. Então venha, Vanessa, em nome de Jesus. Pode subir, Bela. Pode ficar mais fácil. Ah! Amém. A paz, irmãos. Gente, eu sou tímida. Né? Eu sou suspeita para falar, né, sobre encontro. Eu cheguei ali naquela sexta-feira, não vou mentir a vocês, eu falei, ai, a pastora, todo mundo falava que o encontro era isso e aquilo, eu não vi nada demais. Na minha mente, já ia chegar ali, já ia acontecer tanta coisa. E aí, na sexta-feira, eu não senti muito, não vou mentir. Mas quando chegou no sábado, Deus, Ele me fez ir ao chão, gente. Eu vi algo natural na minha vida e eu digo a você, hoje eu sou uma nova Isabela. Tudo o que eu fiz, né, que eu aceitei Cristo há 5 meses, sou nova, mas eu vejo algo tão tremendo que Deus quer fazer sobre a minha vida, sobre a minha família. Hoje eu agradeço primeiramente a Deus por tudo. Depois a família de Dona Meire, como eu sempre falo, através deles eu conheci esses maravilhosos pastores, que eu sou suspeita de falar. Cansava de ligar para ela, pastor, eu não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. Ela sempre me ouviu, sempre falava, vá para o seu secreto, entregue na mão de Deus. E o que ela me disse eu não esqueci. No último dia, você vai vir de lá, do encontro, outra pessoa, e eu sou outra mulher. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor. Eu não quero falar muito, senão eu vou acabar entregando tudo, né? Mas como eu falei com o pastor e a pastora, só tenho mesmo que agradecer, gratidão. Foi muito regozijante para a minha alma, né? Eu necessitava porque a velha criatura ainda ficava ali, ó, persistindo, né? E ela precisava morrer de verdade. E esses 2 dias, vou falar os 2 dias, porque foi sábado e domingo. Foi surreal na minha vida, foi surreal. E quando eu parava para ver o que eu estava fazendo, tudo, falei, meu Deus do céu, eu necessito mesmo me entregar aqui de corpo e alma. E eu me entreguei de corpo e alma. Eu só sabia chorar. Eu não tenho mais lágrimas. O pastor mandou beber água. Mas foi gratificante. A minha alma saiu de lá regozijada. E eu mesmo só tenho mesmo a agradecer a Deus. E que eu possa colocar em prática
tudo aquilo que eu vivi esses 2 dias. Que eu creio que se eu colocar em prática tudo aquilo que eu vivi esses 2 dias, a minha casa vai ser transformada, os meus vizinhos vão ser transformados, os meus amigos vão ser transformados, e quem passa por mim vai ser transformado, porque o encontro marcou o meu coração. E sim, eu vou convidar pessoas para ir em novembro. Eu vou sair convidando. Mas já tem data? Novembro. Não foi novembro, pastor? Foi novembro, o pastor falou. Novembro. Eu vou convidar, porque outras pessoas necessitam passar por esse encontro para ser mudado e transformado e liberto. Eu saí de casa com meu propósito. Eu falei lá, não foi? Saí de casa com meu propósito. E a gente precisa todos os dias de libertação. Né? Todos os dias necessitamos de libertação, e a libertação de verdade. Porque se a gente deixar a carne, ela entra, e quando a gente for ver, a gente já fez a besteira. Né? Mas eu só tenho que agradecer mesmo a vocês, que Deus colocou novamente aí na minha vida, né? E que Deus vai fazer mais e mais. Viu? Assim. Graça e paz, gente. Eu já fui para o encontro, tá? Esse foi meu segundo, mas esse me surpreendeu, né? Foi um pouco difícil, mas deu para, né? Mas também eu tenho algo para contar, né? Que 2 semanas antes do encontro, eu passei por uma situação muito complicada, que eu pensei em desistir de tudo. Não vou mentir. Mas uma pessoa que não era crente chegou para mim e me ligou e me disse assim: vem aqui na minha casa. Eu fui. Ela falou assim: eu sei como é que está seu coração. E não desista dos seus sonhos, né? Não desista, porque eu sei que você ama estar na igreja, ama ouvir a palavra de Deus, né? E eu falo a Deus que eu não quero estar na igreja sozinha sempre, né? Que eu quero que sempre meu esposo me acompanhe e minha família, né? Está sendo um pouco difícil, ele está ali, né? Mas ele vai, em nome de Jesus. E eu falo para Deus sempre, né? Que eu quero ir para a igreja e não quero ir sem minha companhia, que é Ele, né? Então, nós juntos seremos mais fortes, em família. Boa noite, pessoal, tudo bom? É um prazer rever vocês mais uma vez. E aí, nega velha, quer casar comigo? Olha, já tá marcado, vai marcar a data pra se casar. Ah, dona Lia, ia falar? Eu não vou falar, não. Eu não vou falar, não. Não vou falar, nem nada. Ô, velho, pô. Não, vou falar só uma coisa só. Pais, eu quero dizer para vocês que eu tenho 25 anos da Igreja Adventista, mas eu nunca vi nada do que eu passei hoje. Na verdade, começou ontem de noite.
sábado. Começou sábado. Até hoje eu nunca vi na minha vida. Tenho 25 anos de adventista e nunca vi isso na minha vida. Então, quero agradecer a Deus que aí eu saí daqui, eu não esqueço o que eu aprendi. Porque está uma grande confusão na minha mente, porque assim, minha filha é do debravador. Então, eu vou ficar assim, meia... Porque, na verdade, é complicado. Mas está na mão de Deus. Então, eu peço a vocês que orem, se me quiser aqui. Querer, nós queremos, né? Amém. Eu sei que nós já estamos chegando no nosso tempo normal. Vou chamar só a pastora Mara para dar uma palavra. Ah, então deixa, então, amém. É brincadeira, pastor. Ah, então eu vou fazer o seguinte. Quem? Ela vai. O marido dela vai apresentar e vai subir. Quem? João? Ah, sim. Meu Deus. Olhe. Paz do Senhor, igreja. Gente, eu estou muito feliz, né? Eu tenho 26 anos de Assembleia, mas eu nunca tive um encontro desse. Eu já agradeci a Deus. E agora agradeço o pastor e a pastora, em nome de Jesus. Viu? Porque eu sei que vai continuar esses encontros e eu não vou faltar. Eu estava com a viagem para ir para Euclides das Cunhas, com meus irmãos. Eu deixei de ir para Euclides da Cunha para poder ir para esse encontro. Viu? E agora não vou perder mais nenhum. Eu não vou perder. Sabe por quê, gente? Eu sou uma mulher muito feliz, que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Tá, meus filhos, meus netos, minha nora, minha filha, tudo aí, todos servem ao Senhor. Agradeço e peço a vocês que continuem orando por mim, porque eu necessito das orações. Amém. Então, Edilene, cadê ela? Ó, bora adiantar o processo, porque a gente ainda tem a palavra ainda. E gostaria de mais uma vez de chamar aqui Geraldo, Ricardo e Romário. Não, é isso que eu vou chamar. Venha rapidinho. Bora rapidinho, Marcel de novo. Bora rapidinho. Venha, Geraldo. Venha, Messias. Preciso lembrar, Messias. Gente, eu não ia falar mais nada hoje, mas eu preciso fazer um PS aí. Em relação ao local, eu quero pedir perdão a vocês pela falta de energia. Pedir perdão a vocês pelas questões do banheiro. Eu sei que deixou muito a desejar. A parte técnica de todo o espaço. Porque foi o único espaço que coube no bolso da gente para que a gente pudesse pagar. Me perdoe mesmo. Mas em nome de Jesus, nos próximos, a gente vai achar um local mais decente, mais melhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então nós temos aqui os 4 homens que dão um testemunho em nome de Jesus, do que Deus fez na sua vida no encontro com Deus. Shalom, a paz do Senhor. Meu nome é Romário. Eu estava na igreja, indo para a igreja, mas no pé do mundo. Aí minha esposa me convidou para ir para o encontro. Conheci o pastor através de Gabriela e Cássio. Eu vejo o amor da igreja por cada ovelha que está aqui. Isso me tocou. A partir de hoje eu vou fazer parte da família.
Glória a Deus. É assim que Deus faz, né, igreja? A paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande eu conhecer algumas pessoas que eu não conhecia nesse encontro. Confesso que eu estava meio triste, viu? Para ir para esse encontro. As coisas vêm acontecendo aí e tem me entristecido muito. E eu cheguei até o ponto de pensar em desaparecer, para ser sincero. Mas graças a Deus que nesse encontro Deus tocou do começo ao fim. Eu fui em um encontro em 2006 com a igreja a Ibenelf, mas não foi como esse encontro. Que encontro maravilhoso. Deus trabalhou tremendamente na vida de cada um de nós. Nós só temos a agradecer esse grande Deus a oportunidade de estar em um lugar daquele recebendo as bênçãos do céu. É um grande prazer conhecer os pastores. Sou sua ovelha também, viu? Todos os pastores, meu pastor, viu? Em breve nós vamos fazer uma visita na igreja que os senhores estão. Vamos fazer uma caravana, né, pastor? Vamos fazer uma visita e conhecer mais uma partícula do povo de Deus. Então, meus irmãos, com grande satisfação, louva a Deus, eu saí renovado. Eu não sei de onde saiu tanta lágrima nesses 2 dias, mas eu sei que saiu e ainda tem mais, que os olhos começam a brilhar. Mas Deus é fiel e maravilhoso. Ele renovou a esperança das promessas que Ele vem fazendo desde o começo da trajetória minha com Ele. Ele sempre diz que tem promessa muito grande e não tem sido fácil, mas Deus tem sustentado. Vou fazer 20 anos de evangelho e em nome de Jesus eu vou continuar para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nome de Jesus e que o mundo venha a ser saqueado e o céu venha a ser povoado para a glória do Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço por tudo, pela companhia dos irmãos, pela amizade e pelo amor. E eu confesso, essa igreja não é só uma igreja, é uma família. Em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Igreja, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. O encontro foi tremendo. Vou tirar o óculos. Eu estou todo inchado do rosto de chorar. Tem 3 dias eu chorando. Foi brabo, viu? Foi brabo. E eu vou te falar uma coisa. Eu nunca vi um encontro que Deus estava no nosso meio ali, tremendo. Nós estávamos pegados com Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus é uma bênção em nossa vida. E minha filha aí é um amor. Paulo nos fala. É muita coisa. Eu tenho uma família que minha esposa, as minhas netas, Ave Maria, eu amo. A Lediane, Ave Maria. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e que em novembro nós estamos juntos de novo. Eu estou colado lá. Quem? Como? Não entendi. Claro. Com fé em Jesus Cristo. Para Deus eu faço tudo. Todos os encontros que for oração, lá eu estiver aqui, que eu estou aqui, não faço mais nada não. Aí eu vou, mas minha filha e Paulo, com certeza, absoluta. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por tudo, viu? E essas meninas que eu brinquei com ela, é gente muito fina, viu? Um amor. Tchau, tchau.
Aleluia. Venha, Messias. Quer falar? Boa noite. Eu saúdo a todos com a paz de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Messias, eu trabalho aqui na Ceasa, faço o meu corre. Mas eu estou muito feliz que eu nunca tinha ido para um passeio desse. Era como eu tivesse ido para o céu, morar com Jesus. Porque as coisas são difíceis, mas a gente tem que crer em Deus, tudo fica fácil. Então, eu agradeço ao seu Paulo, agradeço a irmã aí por ter me convidado. A todos vocês aí que estão aqui, que Deus abençoe a todos. Uma boa noite, viu? A paz a todos. Eu queria primeiramente agradecer a Deus, ao pastor, à pastora e todos que fizeram parte do encontro. Eu só tenho a agradecer a Deus por minha esposa, minha filha, estar no encontro e gostei muito. Espero que das outras vezes seja convidado. É bom que eu não chove. Mas eu não chorei não. Ainda. Eu sei que foi uma coisa que eu nunca passei pela minha vida. Minha família toda sempre foi católica. Eu já fui evangélico de outras congregações. E é muito difícil eu estar aqui falando, que nunca tive. Sou bastante tímido. E hoje eu tive uma certeza de uma coisa. Fui para lá com uma dúvida, que achava que não era tempo ainda de eu fazer minha reconciliação com Deus. E a partir de hoje, estou entregando minha vida a Deus. Eu sei que vai ser muito difícil, pelo passado que eu já tive, vai ser muito difícil, mas eu vou tentar fazer o fácil e o impossível eu deixo a Deus fazer. E queria que todos pudessem me ajudar em oração para eu seguir nessa outra fase da minha vida. Agradeço e obrigado a todos. Glória a Deus. Chamar o pastor e a pastora aqui em nome de Jesus. Vem a pastora também. Gostaria que a igreja ficasse de pé, porque nesse momento há uma grande festa no céu. Nesse momento, os anjos estão gritando, estão louvando ao Senhor, em nome de Jesus. Então vamos, pastor, o senhor está com a oportunidade de falar com ele para que ele possa confessar o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida. Glórias ao nosso Deus. Com as mãos estendidas em direção ao nosso amado irmão que voltou, para a presença de Deus e para sempre. E a Bíblia diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Através dele, da esposa que está ali, a filha, muitos virão para servir a Deus de coração. Vamos fazer essa oração. O filho voltando para a presença do Pai. Amado e poderoso Deus, o Senhor nos deu, meu Pai, este momento maravilhoso, onde todos estamos contemplando o teu servo, meu Deus, entregando a vida dele ao Senhor. E a partir de hoje, meu Deus, não mais ele, mas o Senhor. Porque a Bíblia diz: aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. E as coisas velhas se foram, tudo se fazem novos. Meu Deus, coisas novas virão para este homem, para toda a família. E assim, meu Deus, eu levo em oração ao Senhor, pedindo ao Senhor Espírito Santo, cuida dele, Senhor.
Sustenta ele nas fraquezas. Não deixe cair na tentação, Senhor. Meu Deus, a palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que ele tenha forças, meu Pai, no íntimo dele, para resistir, meu Pai, todas as tentações que vieram contra ele para fazer desistir da caminhada, meu Deus. Este é o caminho certo, meu Pai. E assim, meu Deus, em concordância com o pastor Paulo, em concordância, meu Deus, com todos os pastores, pastoras presentes, irmãos, amigos, irmãos da fé, parentes, eu abençoo este homem, Deus. E o mal não tocará, em nome de Jesus. Amém. Amém. Venha, pastor. Pastor. Amém. Esse homem bonito, ó, né? Como? Ah, eu sou lindo, pastor. Essa é a minha humildade no né? Ele vai se apresentar juntamente com sua esposa. Chega cá, pastor. Ele vai se apresentar, pode sentar em nome de Jesus. Ele vai se apresentar, ele vai depois trazer uma palavra para a gente, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Que Deus possa abençoá-los mais ainda. Eu tenho certeza que vocês já estão cheios das bênçãos de Deus. Vocês estão esparramando bênçãos para tudo que é lado em nome, espalhando bênçãos para todos os lados. Como a irmã falou, né, a partir de hoje, os vizinhos serão tocados, a casa dela. Por quê? Porque você está cheio do poder de Deus. Amém? Para mim é uma honra, para nós é uma honra. Conhecemos o pastor Paulo, menos eu, tem 3 dias, né? Já me deu essa responsabilidade, irmãos, de trazer uma palavra aqui hoje para vocês, compartilhar essa bênção de Deus. Deixei fazer o culto hoje na minha igreja para vir cá dar essa bênção. Eu tenho certeza que lá está sendo abençoado também em nome de Jesus. Amém? Aqui está também a minha adjuntora, meu braço direito ministerial em todas as áreas, missionária, né? Marine Cruz está aqui comigo, me abençoando sempre, sempre me abençoou. E eu digo que ela é minha mãe na fé, porque ela me ganhou para Jesus, irmãos. Vai ser coisa rápida aqui, um minutinho para você resumir isso aqui. Como alguns aqui era mundão, perdido, cachaça, tal. Aí começamos a namorar. E ela estava desviada do evangelho, né? Só afastada. Ela estava voltando para Jesus e ela falou para mim o seguinte: eu estou voltando para Jesus. Se você quiser alguma coisa comigo, vamos para a igreja. Eu detestava igreja. Tinha pavor de igreja, pastor, crente, era perturbado. Xingava os pastores e tudo que era nome, menos de santo. E para não perdê-la, comecei para a igreja, irmãos. Olha onde estou hoje para a glória de Deus. Amém. Então Deus tem propósito em tudo. Eu agradeço a minha amada esposa. Amém. Por ter sido minha mãe na fé. E até hoje ela cuida de mim nas orações também para a glória de Deus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Quer falar alguma coisa? Sim, claro, do encontro, né? Não, vou soltar não, porque quem quiser saber vai ter que ir. Boa noite, a paz mais uma vez. Como nem todos estavam lá, né? Então a gente tem que segurar a língua, né, pastor? Mas eu quero dizer para vocês que esse encontro com Deus, né, para mim foi um divisor de águas. Porque assim, eu praticamente nasci no Evangelho, né? Praticamente vim desde os meus 4 anos de idade, quando minha mãe aceitou Jesus, juntamente com meu pai. E ali eu cresci, né, no Evangelho. Só que quando eu fiz, acho que 19 para 20 anos, eu quis querer saber, descobrir um pouco o que o mundo tinha a oferecer. E aí eu fui
né? Fiquei 2 anos afastada, mas quando eu vi que lá fora não tinha nada, eu disse: Jesus, eu te peço em nome, meu Deus, em nome do teu filho amado, me resgata daqui, me leva de volta para a tua casa, porque isso aqui não é o meu lugar. E Jesus assim fez, me resgatou, né? Foi quando eu voltei, aí logo depois conheci ele, e aí o Senhor já tinha esse propósito na nossa vida, né? E como eu estava falando com a pastora, acho que falei com a pastora Dina, ou foi com Mili, não sei o que eu falei, eu dizia: eu não quero casar com pastor, porque eu cresci morando perto da casa de pastores e convivia com filha de pastores, e eu dizia: eu não quero nunca na minha vida casar com pastor. E aí quando vinha algum pastor, né, solteiro, vamos orar, não sei o que, eu dizia: ora sozinho, porque eu não quero casar com pastor. E aí, quando Jesus fala, Jesus, né, Deus sabe, conhece o nosso coração, e Deus disse: eu vou te dar um para tu levar para minha casa, porque se eu te dar pronto, tu não vai querer. Aí Jesus fez o quê? Me usou para resgatar ele. Aí, com 7 meses, ele aceitou Jesus, se batizou, a gente ficou noivo, viu? Porque namoro de crente não pode demorar. O nosso foi 1 ano e 7 meses, namoro, noivado e casamento, viu, gente? Aí eu falei: pronto, agora o homem já aceitou, já se batizou, daqui a pouco já estava sendo obreira, ajudando na obra, está tudo em casa. Mas depois Deus foi, né, movendo as águas ali e queria mais. E aí é outra história, né? Com outro tempo, quando eu tiver para contar para vocês. Porque eu só posso dizer o seguinte: eu queria lutar com Deus, brigar com Deus, e eu dizia: Senhor, eu não te pedi para casar com um pastor. Tanto que eu falava com o Senhor e queria medir forças com Deus. Até que um dia a esposa do nosso pastor me chamou e disse: Marília, eu vou só lhe dizer uma coisa. Ou você abre mão e deixa Deus cumprir o sonho, Deus cumprir aquilo que Ele tem na vida de Marcelo, ou Ele vai te arrancar da vida dele. Mas os planos dele não vai ser frustrado. E ali foi como se eu tomasse uma injeção de ânimo. E eu falei: Senhor, tudo bem, eu deixo de viver os meus sonhos para viver o do Senhor. Mas ali aquele sonho, né, que eu falei isso, mas sofria ainda, não queria. Mas aí a gente foi seguindo até o dia que eu entendi que era a vontade de Deus que prevalecia e não a minha. Mas o que eu quero dizer com isso é, a gente costuma dizer: eu nasci num berço cristão. Mas nascer num berço cristão não quer dizer que você tenha salvação garantida. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nascemos em um berço cristão e muitas vezes estamos desviados e nem sabemos. Não tivemos realmente um encontro com Deus. E eu tinha, né, assim, quando eu vinha, sempre conheci pessoas de outra igreja, e eu lembro que algumas igrejas, a Quadrangular, a outra, sempre fazia esse encontro Peniel. E aí eu sempre tinha essa curiosidade, né, de saber o que era Peniel. E algumas pessoas diziam assim, quem não ia, né, acho que de outras igrejas, não, diz que esse Peniel, isso aí tem que ter cuidado, que o povo volta de lá, faz uma lavagem celebração, que volta de lá mudado. E aí eu ficava mais curiosa ainda, eu dizia: que lavagem cerebral é essa que o povo faz? E eu ficava curiosa. E aí já tivemos vários encontros, né, dos jovens da nossa igreja, de outras igrejas, assembleia que a gente participava. Quando eu era também, minha mãe era de lá. Mas eu confesso a vocês, nunca tive essa experiência que eu tive. Fui lá descobrir o que era Peniel e voltei já com sede do próximo. Então, assim, eu precisava desse momento com Deus. Era para ter meu esposo ter ido também, mas não deu para ir os dois, né? Desde o início. E ele disse: você vai mesmo? Eu falei: vou. Eu preciso. Vou deixar marido, filho, cachorro, tudo aí, vou. E assim, não me arrependo. E iria me arrepender se eu não tivesse ido. E quando a pastora Cinha, né, como é conhecida, a pastora Cinha, Nel, me chamou ali, me fez o convite que eu nem esperava, eu disse: eu vou. E eu louvo a Deus por esse convite, como eu falei a ela.
Porque coisas que Deus precisava curar do meu passado, coisas que Deus precisava tirar de mim por inteiro, que eu achava que estava curada, que eu achava que estava liberta, porque às vezes vocês acham que, né, muita gente acha pastor, pastora são santos, e não são. Nós somos santos assim, porque nós procuramos nos santificar a cada dia, mas nós somos humanos e estamos sujeitos à queda, como a apóstola Mari falou, né? Nós estamos sujeitos a quedas, estamos sujeitos ao pecado se a gente não vigiar e não se encher do Espírito Santo de Deus todos os dias. Então eu precisava ainda algo que eu achava que estava curada e que eu precisava me limpar totalmente, ser lavada pelo sangue de Jesus totalmente, ser purificada, ser curada. E hoje eu posso dizer que hoje eu estou liberta, que hoje eu estou curada, que todos os traumas do passado ficou lá naquele lugar, que tudo aquilo que ainda vinha à minha mente, diabo tentando me acusar, eu digo, diabo, mais uma vez você perdeu, eu sou livre para adorar a Deus, e a partir de hoje, nenhuma acusação há para quem está em Cristo Jesus. Então agradeço por tudo e só tenho que louvar a Deus pelo esse encontro, né? E que de hoje estarei ainda mais firme e preparada, meu amor, para continuar com você para onde Jesus nos mandar. Glória a Deus. Que tenha mais encontros, né, irmãos? Amém, gente. Que Deus dê essa graça para nós, porque tomamos conta de um ministério que não é nosso, é de Jesus, é claro, né? Temos nossas lideranças também, então temos um compromisso, né, com a obra de Deus. Como eu falei, deixei hoje lá, que eu faço hoje 2 reuniões, uma de manhã cedo, foi uma bênção, e à noite deixar alguém lá, Deus abençoando, para estar aqui com vocês. A convite do nobre pastor Paulo aí, né, uma honra estar aqui ministrando a glória de Deus. Amém, gente? Eu já agradeço a todos também, em nome de Jesus. E também eu quero falar meu testemunho, pastor Paulo. Posso? Ontem eu participei, né, com os nobres homens, com o nosso querido Cássio, cadê ele? Ah, está aqui, Jesus. Ele estava ministrando lá ontem, foi um estudo maravilhoso. Um estudo muito top. Ele, o filho de vocês também. Nossa, foi uma coisa linda para a glória de Deus. Né, realmente falou muito conosco, parabéns, é equipe preparada para a glória de Deus, amém? Nós vamos compartilhar uma palavra de Deus, meus irmãos. Eu quero que você curve a cabeça e diga: Senhor meu Deus, mais uma vez, fala comigo. Senhor, que eu nunca me canse de ouvir a tua voz. Eu quero todos os dias ouvir o Senhor falar comigo. Amém. O tema dessa mensagem que eu vou compartilhar com vocês: este caminho está certo? Este caminho está certo, está correto? Que a Bíblia diz, Jeremias 17, o coração do homem é enganoso e corrupto, quem o conhecerá? Às vezes tomamos um caminho, uma direção que para nós parece a coisa mais certa, mais correta, mas não é bem assim. Amém? Nós vamos começar em Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14. Salomão, com toda a sua experiência, segundo a Bíblia, o mais sábio homem que houve ou nunca haverá. Provérbios capítulo 14. Está escrito no versículo 12 dessa forma. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece correto, mas o fim leva à destruição, à ruína, à perdição. Há caminho, há direção que parece a coisa mais certa,
Mas será que é a vontade de Deus? Esse caminho que eu estou trilhando vai me levar à presença de Deus? As decisões que eu tenho tomado vai me levar às bênçãos de Deus? Para todos nós, decisões em todas as áreas. No mesmo livro, versículo 25 do capítulo 16, repete a mesma coisa. Diz assim: há caminhos que ao homem parece correto, mas o fim desse caminho leva à destruição. O inimigo, ele é mestre em cegar as pessoas, iludir as pessoas, nos fazer trilhar um caminho de morte. Se você analisar a Bíblia Sagrada, quando o seu sobrinho do Abraão, até então Abrão, ambos estavam prosperando, enriquecendo, o Abrão, na sua sabedoria, chama o sobrinho e diz o que para ele? Não é bom que nós entramos em discussão, somos parentes, somos irmãos. Ô Ló, eu te proponho algo, o que, meu tio? Vamos nos separar. A terra está pequena para nós dois. Vamos nos separar? Sim, senhor, meu tio. Abraão disse: olha, se você escolher a esquerda, eu vou ficar com a direita. Se você escolher a direita, eu fico com a esquerda. A escolha é sua. A escolha é sua. O Ló analisou, olhou, viu as campinas de Moabe, coisa mais linda, parecia o jardim de Deus, irmãos. É ou não é? Top, de primeira. Tio, vou morar ali, tem certeza? Tenho, meu tio. Você fez a escolha certa? Fiz a escolha certa. Eu vou morar naquele lugar. É muito bonito. Só que ali estava Sodoma e Gomorra, cidades condenadas por Deus. Olha aí o caminho que o Ló escolheu. O que aconteceu nessa escolha que o Ló fez? O que houve no trajeto da escolha que esse homem, o caminho que ele tomou? De início houve uma guerra de 5 reis. O Ló foi preso com toda a sua família. Levaram tudo que ele tinha. Abrão foi lá com seus homens, venceu os reis e trouxe de volta um caminho que ele tomou, que não foi da vontade de Deus. Ele foi pela aparência. Outra feita, chegam os anjos para anunciar a destruição em Sodoma e Gomorra. Ló estava na entrada da cidade, recebeu os anjos, reverenciou-os, levou para dentro da casa dele. Como os homens daquela cidade, todos eram pervertidos, souberam que tinha na casa do Ló 2 homens, foram para a porta dizer: Ló, tem 2 homens aí, manda eles para fora, queremos abusar, queremos usar eles, queremos estuprá-los, manda para cá. O Ló pega as 2 filhas virgens e fala para aqueles homens: senhores, esses homens não. Eu tenho aqui na minha casa 2 filhas que nunca conheceu o varão, são virgens. Abusa delas, usa elas, estupra elas. Esses homens não. Aqui tem uma lição. A revelação que Deus me deu. O Ló foi mal quando mandou ele estuprar a própria filha? Não. Aqueles homens estavam tão obstinados na cegueira que eles não queriam mulheres, queriam apenas homens. Os homens daquela cidade não queriam relacionar com mulheres, apenas com homens. O Ló falou o quê? Tem minhas 2 filhas, pega elas. Eles: não, nós queremos o quê? Esses homens. Resultado da escolha que o Ló fez, irmãos, o caminho que ele tomou. De repente, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, a destruição, a ruína de Sodoma e Gomorra. Os anjos pegam Ló
pega a esposa e as filhas, põe porta fora, vão embora daqui e não olhes para trás. Vão para as Campinas, beleza, foram. Quando chegando nas Campinas, o Ló olhou, cadê minha esposa? As filhas, cadê mamãe? Ela virou estátua de sal. Perda, vai entendendo, irmãos? Caminhos errados, vai ter muitas perdas, prejuízo, amém? Perdeu a esposa. Tudo que eles tinham perderam, todos os bens, fazendas, riquezas, eles eram pessoas prósperas, perderam tudo. Resumindo, as duas filhas disseram, não vamos ter varões para nós, para ter um casamento, casar conosco. Vamos, então, embriagar o nosso pai, as duas filhas. Você deita com ele, depois eu vou e deito com ele também. Que tragédia, irmãos. As duas filhas deitou-se com o próprio pai, as duas filhas engravidaram e geraram uma nação terrível, amonitas, moabitas, povos inimigos do povo de Deus, tudo por uma escolha, irmãos, amém? Então tem que ter muito cuidado nas escolhas, nunca ir por aparência. Temos, na direção de Deus. Se é da tua vontade, é do teu querer, é como o Senhor quer, porque tem caminho que leva à destruição. Nós lemos aqui, amém, pessoal? Tem que ter muito cuidado com as nossas escolhas, onde nós vamos estarmos trilhando, porque o inimigo, ele segue o entendimento das pessoas. Vamos rapidinho. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Eu entrei nesse ponto aí, mas não era para esse momento, mas Deus manda. Amém? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. A cegueira que o inimigo põe nas pessoas, irmãos, fazendo-as trilhar caminhos espinhosos, caminhos horríveis. Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim, 4:4, nos quais o Deus com D minúsculo, o Deus deste século tem cegado o entendimento bloqueado das pessoas, dos incrédulos. Por quê, pastor? Para quê? Para que não veja resplandecer a glória de Deus, a luz do Evangelho em Cristo Jesus. Irmãos, quantas pessoas na cegueira espiritual e fora, na cegueira de uma religião, na cegueira, da vida toda errada, e para elas é a coisa mais certa aquilo ali. Nós éramos assim também. Já fomos assim também. Não quem já nasceu em berço evangélico, amém. Mas a maioria aqui, eu posso dizer assim como eu, era a coisa mais normal, a coisa do mundo. Porque estávamos na cegueira espiritual. Andando às margens da vida, andando à beira do caminho, mendigando. Mas era a coisa mais normal. Como eu falei aqui, a minha esposa falou, não era pessoa que não gostava de igreja evangélica, não gostava de pastor, falava mal todo mundo, era uma pessoa muito perturbada, mas para mim a coisa mais normal era aquilo ali, era algo que eu estava trilhando e achando a coisa mais normal. Mas entenda, hoje nós sabemos que aquilo é uma cegueira, algo maligno. Então aqui diz o quê? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento, a faculdade do entender, compreender, discernir. Bloqueou os olhos espirituais. Para quê, pastor? Para que não lhes veja resplandecer a luz do Evangelho em Cristo Jesus, o qual é a imagem de Deus. Amém, pessoal? Eu vi alguns irmãos testemunharem aqui coisas lindas, que até então, na consciência delas, havia um bloqueio, uma cegueira, que Deus
desvendou, como nossa irmã falou, né? Achava que eu não tinha pecado, achava que era santa no sentido de falar. Quando ela escreveu naquele caderno, Deus mostrou muitas coisas para ela. Isso é o que, irmãos? Deus desvendou algo para ela. Amém? Mostrou quem ela é, mostrou quem nós somos, porque nossos olhos se abriram. Tem que se abrir, irmãos. Se nossos olhos não forem abertos por Deus, vamos estar trilhando o caminho errado e achando que é a coisa mais certa, até mesmo dentro da igreja, até mesmo no altar, até mesmo na obra de Deus. Peçamos a Deus, abra o meu entendimento, Senhor. Abra meus olhos, eu quero enxergar, eu quero ver. Amém, pessoal? Vamos rapidinho. 1 Reis. O que eu preparei aqui não está sendo nada, mas que é tudo de Deus. Amém. 1 Reis. O que é a cegueira espiritual? 1 Reis capítulo 6. Glórias ao nosso Deus. Deus é maravilhoso. Se tiver com a Bíblia aí, poder acompanhar. Se eu conferir aqui, irmão, essa parte aqui, rapidinho. Beleza. Tranquilo. Tranquilo, pastor. Isso. 2 Reis, capítulo 6. Uma pessoa que está com uma cegueira espiritual, ela trilha caminhos errados. Ela vê tudo aquilo de forma errada. Versículo 14 diz assim: então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, o servo do Eliseu, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas como? Como isso é possível? Quando nós estamos com os olhos espirituais vendados, irmãos, só enxergamos dificuldades. Só enxergamos dificuldade, problemas, crises. Nunca enxergamos o problema, ou melhor, a solução daquele problema. Que os olhos estão bloqueados. O inimigo trabalha de tal maneira para nos fazer enxergar somente os problemas, as ruínas, as dificuldades, as crises e muito mais. Olha esse servo aqui. Ele andava com Eliseu. Quem era Eliseu? O homem de Deus, que Deus usava tremendamente. Diz pastor Paulo, era discipulado. Esse Geás aqui era discípulo de quem? Do Eliseu, irmãos. O profeta Eliseu não era? Era para esse rapaz aqui, irmão, estar com a visão o quê? Aberta, porque ele andava lado a lado com o profeta Eliseu. Quantas maravilhas ele viu o profeta fazer. Quantas bênçãos ele viu o profeta fazer na vida de alguém. Quando se vê cercado toda a cidade. Por que isso? Porque o rei mandou buscar o profeta Eliseu. Cercou a cidade, exército, trincheira e muito mais. Quando esse moço vai lá fora, toma um susto e volta correndo assustado. E agora, meu senhor, o que nós vamos fazer? Estamos cercados. Estamos cercados. O Eliseu, em toda calmaria, disse-lhe: não temas, não tenha medo. Amém. Se nós analisarmos esse não temas, na Bíblia aparece justamente
365 vezes. Para cada dia, não temas. Não tenha medo. Está escrito em Isaías 41:10, não temas, eu sou contigo. E às vezes esquecemos que Deus é conosco. É ou não é? Vem um problema, vem uma luta, vem uma dificuldade, esquecemos que Deus é conosco. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te sustento, diz o Senhor. Amém. O Eliseu falou o quê? Ô Geazi, tenha medo não. Não temas. Por que você está assustado? Mas Senhor, são muitos, estamos cercados. Aí de repente, o Eliseu fala o que para ele, irmãos? Versículo 14, diz assim. Respondendo, não temas, porque... Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles lá fora. Eu quero que você analise uma coisa, reflita uma coisa. Quem é que está com você? O Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos. João disse, maior o que está em nós do que o que está com eles lá fora, ou lá fora. Lá fora tem um exército, e dentro de nós tem um Deus poderoso, que é o Senhor do exército. Irmãos, temos que crer nisso, pessoal. Não é para ter medo, não. As lutas vêm, as ondas vêm, mas eu tenho um Deus que é comigo. Vai me dar a vitória, ou seja, é nossa. Paulo disse o que em Romanos 8? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, irmãos. Queridos, quais coisas? Os problemas. Todo mundo aqui tem problema ou não tem problema? Tem, pastor Paulo? Queridos, todos nós temos nossos problemas, nossas demandas. Ninguém está isento, porque Jesus disse, tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. Entende agora, irmãos? Jesus deixou bem claro, você vai ter problemas. A apóstola vendo um carro conversando conosco, coisa interessante, né, do combate. Hoje, vocês 3 dias combateram o inimigo, não é isso? Ela falando, prepara para o contra-ataque. Interessante. E isso, falou isso mesmo. Ela confessou, ela falou no carro isso aí. É o pré, não é isso? Pós-encontro, para reforçar cada vez mais, irmãos. Nesses 3 dias, vocês deram a surra no diabo. Sapecaram ele. As orações, os clamores, a adoração, tudo ali que vocês fizeram para a glória de Deus, colocou o diabo no lugar dele, irmãos. Debaixo dos nossos pés. Só que prepara o quê? O contra? Tá, mas lembra-te, Deus é contigo. Amém. As lutas vão vir e perseguições, mas creia, Deus está no comando. Eu estou olhando para a palavra do meu Deus. É isso, irmãos. Amém, pessoal? Aí, o profeta Eliseu falou, não temas, maior que está conosco do que os que estão com ele lá fora. Versículo 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te, lhe abra os olhos do meu servo para que ele possa ver. Para um pouquinho, irmãos. Eu imagino o seguinte, aquele jovem desesperado, o exército lá fora cercando a cidade, só tinha 2 pessoas dentro da casa, o profeta Eliseu e o servo Geazi ali. O Eliseu olha para aquele servo e diz o quê? Não tenha medo, maior é que está conosco aqui agora. Ele não viu ninguém, você viu quem? Só o profeta Eliseu.
É ou não é? Não é, seu Nelson? Parece uma loucura? Olha assim, ué, cadê? Só tem nós dois profetas. Mas Paulo disse o quê? Não andamos por vista, mas andamos por fé. Irmãos, é fé, pessoal. Andamos por vista, não. Vemos os problemas, sim, mas eu ando é pela fé. Eu estou vendo o exército de Deus na minha casa, ao meu redor, na minha vida. É pela fé. Parece uma loucura, né? Exército de Deus, você está louco? Cadê? Tem aqui um exército aqui. Tem anjos acampados aqui? Tem, não? Tem, que a Bíblia diz que Deus ordena anjos para estar do nosso lado. Então, crê que tem anjos. Não tem um ditado? O anjo da guarda? Eu tenho, você tem? Deus ordenou o anjo da guarda para nós, irmãos. Está na Bíblia? Deus ordena anjos ao teu respeito que te guarde. Então temos um anjo de Deus pronto a nos defender. Então diz o quê? Não temas, porque eu sou contigo. Ô Geazi, não tenha medo, porque maior o que está conosco. O profeta, eu não creio. Como? Só tem nós dois nessa casa. Ô Geazi, aprenda uma coisa. Deus está aqui. Não está. Resultado. Ô Deus, eu peço agora, Senhor, abra os olhos deste meu servo para que ele possa ver. Queridos, é preciso orarmos. Deus, abre meu entendimento, abre os meus olhos, eu quero ver. Eu só vejo problemas, eu quero ver a solução vinda do Senhor. Peçamos a Deus, irmãos. Quem pede, recebe. Amém. E o profeta Eliseu fez uma oração. Deus, abra os olhos deste meu servo para que ele possa ver. A pergunta é: o Geazi era cego ou ele enxergava? Enxergava. A pior cegueira é espiritual. A pessoa, meu irmão, anda em caminhos de morte, em caminhos errados, e parece que está a coisa mais certa para ela. Porque ela está cega, irmãos. Faz tanta maldade, faz tanta coisa, quando ela se lembra, dá nojo do que ela fez. Caminhos de morte, porque cegueira espiritual. É assim ou não é? Aí, diz a Bíblia, os olhos foram abertos. Quando aquele servo olhou, queridos, o que ele contemplou ali foi coisa tremenda. Os olhos dele pôde contemplar um exército de Deus, irmãos, guardando eles naquele lugar. Amém, pessoal? Diga assim, ó, eu não estou só não. Amém? Não estamos sós, irmãos. Temos um Deus conosco, que às vezes esquecemos disso. É só passar pela prova e esquecemos que temos um Deus que nunca nos abandonou, nunca nos deixou, sempre cuidou de nós, dando os mínimos detalhes. Amém, gente? Pessoal, esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Permaneçamos no caminho, porém com a visão espiritual voltada para a palavra de Deus. Quando Deus diz para Josué 1, Josué, não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Guarda no teu coração as minhas palavras. Amarra o teu pescoço se for necessário. Não tire os olhos dela, que vai te levar à vitória. Que tu farás o povo da terra que Deus prometeu aos seus. Amém, pessoal? Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Pastor, para me fazer uma oração. Você pode ficar em pé, por gentileza? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração com os irmãos, com a missão do anjo da igreja, que é o pastor Paulo.
Uma honra para nós, em nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Quando meu eu e meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã, no seu poder, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero como Naamã, no seu poder, como Naamã, no seu poder. Oh Deus poderoso, Deus grande, Deus amado, é na tua presença que nós estamos, meu Deus, e queremos permanecer na tua presença, olhando para ti sempre, meu Pai amado. As ondas vêm, meu Deus, as ondas vêm, os ventos fortes vêm, mas temos que continuar olhando para o Senhor. É a palavra que diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não temos que fazer, meu Pai amado, como Pedro fez em alto mar, deixou de olhar para o Senhor e começou a olhar a força do vento e olhando as ondas, meu Pai amado, mas ele ia naufragar, meu Deus. Quantas vezes, meu Pai amado, naufragamos na fé, porque nós olhamos demais para as situações e nós não olhamos para o Senhor, para a tua palavra que é poderosa. Eu quero neste momento, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, pedir ao Senhor com todo o poder que o Senhor tem, meu Pai, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos espirituais, meu Deus, meu Pai amado, para que nós enxergamos não apenas os problemas, mas a solução, meu Pai amado, para esse problema, para essa dificuldade. E assim, meu Deus, eu abençoo este povo na pessoa do anjo dessa igreja e a sua esposa, meu Pai, e a sua família, meu Deus, que o Senhor possa abençoar esse ministério tremendamente, que a partir de hoje cresça, meu Deus, que as almas virão de perto e de longe para este lugar, meu Pai, para ser arrebanhados por esse casal que tem amor no coração, em o nome do Senhor Jesus, e amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero também falar do pastor Eduardo, conheci também hoje, uma honra para nós conhecer o pastor Eduardo, a sua esposa, a sua comitiva de fé, que Deus abençoe, né? Ponta de lança? Ponta, mais uma que aprendi, ponta de lança, meu irmão. Tá bom, pastor? Deus abençoe, meu querido. Gente, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês cada vez mais. Amém?
Já estamos encerrando rapidinho. Gostaria de chamar o apoio que viesse aqui à frente, em nome de Jesus. Todos que participaram do encontro com Deus. Quem trabalhou. Deixa eu orar por elas. Pode subir em nome de Jesus. Amém. Nós não seríamos nada. Nós não teríamos conseguido nada se não fosse vocês. Tá aqui. É. Quando nós falamos, nós tínhamos 15 pessoas. Eu falei assim, vamos fazer um encontro com Deus? Mas eu falei assim, só 15 pessoas? Bora fazer? Vamos. E no decorrer do processo, olhe para vocês, quantas pessoas nós levamos para o encontro com Deus. Brincando entre o apoio de vocês, deu mais de 40 pessoas. E tudo isso, primeiramente, graças a Deus e depois a vocês. Eu vi o trabalho de vocês. Essa daqui se descabelava, né? Mas Deus agiu. Subia aquelas escadas, descia, né? Então Deus sempre dá. Coisas que vocês não viram, a gente estava fazendo. Então, eu, em nome da minha esposa, em nome da Igreja Jesus Pão da Vida, nós queremos render a vocês a salva de palmas para a igreja, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém? Fique aí que o pastor vai orar por você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que honra orar pelas pontas de lança. Uma coisa chamou a atenção, até comentei com a minha esposa, o cuidado de vocês, o zelo de vocês, a performance de vocês é abençoar. Todos estavam ali. Pastor, cadê os homens? Não, os homens que ajudam. É sério? Homens, pegue a visão, viu? Falta macho para ajudar lá, né, pastor? Parabéns, guerreiro aí, ó. Um te salvou lá, viu? Pessoal, vamos abençoar aqui essa equipe, para cá as mãos estendidas, as mãos de profetas, profetisas do Senhor. Pai, que honra, meu Deus, estar aqui neste altar. Com permissão, com a bênção do teu servo, o anjo dessa igreja, o pastor Paulo, e a esposa, a pastora. Eu abençoo, meu Deus, esta equipe de fé, equipe do apoio, Senhor. Eu pude contemplar, meu Deus, como eu falei aqui para elas, as bênçãos, o cuidado, o zelo, a performance delas, cuidarem umas das outras ali. Meu Deus, que continuem assim, meu Pai. Cada vez mais fazendo isso, recompensas virão para todas elas, meu Deus, para o servo Cássio também, Deus, que nas próximas homens terão no apoiando, meu Deus, muitos homens, até os que foram hoje, não vão mais como participantes, mas sim, meu Deus, como apoiadores dessa missão, Pai. Eu os abençoo em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Vai aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Obrigado, pastor. Calma, vou abusar. Não estou aqui para isso. Amém? Ele é uma bênção, não é? Não é uma bênção? Ele é uma bênção. Aí ele já quer correr. Eu falei, calma, vamos ainda abusar. Hein? Agora chamar seu Nelson aqui, rapidinho. Venha, seu Nelson. É aniversário dele. Amém.
Ó, pense numa pessoa que gosta de ouro, só anda com ouro no pescoço, ó. E é caro, viu? R$2 ali, mas se falar com ele, que disse que custou 5 mil. Olha, 5 mil. Então vamos estender as mãos aqui, vamos orar pela vida dele. Oh, glória a Deus. Amado Deus e poderoso Pai, aqui está o teu servo, meu Deus, irmão Nelson, completando mais um ano de vida na tua presença. Que assim seja, meu Pai, para todos sempre, meu Deus. Eu peço ao Senhor, dê a ele a longevidade, a saúde, meu Deus, a alegria, meu Pai amado, que esse homem tem, meu Deus, espontaneamente. Que ele continue, meu Pai amado, na tua presença, te servindo em o nome do Senhor. Que o Senhor possa abençoá-lo tremendamente, cada vez mais, em o nome de Jesus. Amém? Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa. Não tem voz. Amém. E ele ofereceu bolo a todo mundo. Ele deu bolo a todo mundo. Amém. Amém. Ele disse que na semana que vem tem bolo. Amém. Pessoal, muito obrigado. Que Deus continue abençoando você. Não vamos esquecer o que aconteceu na Igreja do Pão da Vida. Amém. Lembrando a vocês que quinta-feira que vem nós vamos ter o pós-encontro. Amém? Quinta-feira que vem nós vamos ter o pós-encontro aqui na igreja. Amém? Vai ser às 17 horas. Ou 19 horas. 19 horas. Amém? Mais algum aviso? Não? Amém. Baixe, curve suas cabeças. Em nome de Jesus. Vamos, que o pastor que vai nos abençoar. Ele vai dar a bênção apostólica. Eu amei ele. Eu amei, viu, pastora? Obrigado, pastor. Amém. Que Deus continue. Amém. Ô, glória. Amém, Jesus. Tudo lindo para a glória de Deus. Se Deus permitir, quinta-feira a gente vem. Ouviram falar, não? O pós-encontro, viu? Vai estar aqui, né, pastor? Não temos culto quinta-feira lá, não. Dá para nós dar um pulinho aqui. Viu? Bom, não fui convidado, estou me convidando. Tá, agora que eu entendi. É ela. Vou vir de carona com ela. Pronto, agora que eu entendi, mas estou aqui. Amém, gente. Pessoal, agradecer a Deus por este momento, esses momentos maravilhosos. De sexta para cá, com certeza, foram muitas bênçãos na vida de todos vocês. Né, muitas orações, né, a apóstola ali, o pastor Eduardo, a esposa, todo mundo abençoando. Eu tenho certeza que bênçãos virão cada vez mais em nome de Jesus. Agora, põe no coração uma coisa. A partir daquele momento que você botou os pés ali, naquele encontro, marca algo no coração. As bênçãos vão vir na minha vida em nome de Jesus. As bênçãos vão chegar em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu te abençoar. Fecha teus olhos, irmãos. Meu Deus, com permissão do teu servo, o anjo dessa igreja, o pastor Paulo, eu peço ao Senhor, abençoe essas ovelhas, meu Deus. Meu Deus, todas elas, mesmo aquelas, meu Pai amado, que um dia foi uma ovelha, mas se afastou do caminho, Senhor. A partir de hoje, meu Pai, essa pessoa vai ser tocada pelo Espírito Santo a voltar para a Tua presença, meu Deus.
Oh, Pai querido, livra teu povo de todos os males, os proteja, meu Pai. Eu quero também, com a permissão do teu servo, abençoar o nosso irmão Moreira, meu Deus. Não pôde estar aqui, meu Pai, hoje conosco aqui. Abençoe a vida dele, abençoe aquelas mãos abençoadas. Preparou, meu Pai, aquelas deliciosas comidas ali, meu Deus. Abençoe a vida deles, oh Pai querido, e assim nós te agradecemos por todas as bênçãos, em o nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Amém. O pastor abençoa as ovelhas dele agora. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam com a igreja. A igreja diz: amém. Olhem, eu não quero que ninguém saia da igreja sem antes abraçar 45 pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Chame o noivo pra dançar com você.